Então, dando continuidade aí aos nossos conteúdos, oitavo ano, vamos falar agora de números reais. Está na página 58 do livro de vocês. Só lembrando que no finalzinho lá do capítulo 5, tá? No capítulo 5 tem algumas coisas sobre o uso da calculadora para encontrar raiz quadrada aproximada, tá? Então dá uma lida nessas páginas lá que, cara, nas nossas tarefas, nas nossas provas, vamos utilizar o mesmo método, o método lá que a gente aprendeu, né, nas aulas de raiz quadrada aproximada, mas é bom vocês se familiarizar com o uso da calculadora, né? Importante também. Tá? Então dê uma olhada com atenção e lá ensina direitinho como usar a calculadora para calcular a raiz quadrada exata, aproximada, tá? Ok. Então, para falar de números reais, vamos primeiro voltar a relembrar algumas coisinhas que vocês já viram, né? Observe o seguinte número racional. Né? Vamos relembrar um pouquinho sobre o número racional. 0,45454545. Reticência, né? Isso aqui continua infinitamente. Beleza, vimos que nós já vimos isso aí em séries anteriores, né? No passado, sétimo ano, esse número aí é uma dízima periódica. Esse número aí é uma dízima periódica. Pois possui um número infinito de casas decimais. E período igual a 45, né? O período lá é 45, é o número que se repete lá, é o 45. Então, podemos representá-lo também por 0,45, né? 45 aqui é essa barrinha aqui em cima, tá? Esse tracinho aqui em cima, 0,45. Esse traço aqui em cima do 45 indica que ele se repete infinitamente. Então, esse número pode ser escrito na forma A sobre B, né? Que é a representação de um número racional, em que A e B são números inteiros, né? E esse B, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque ele assume um papel de divisor aqui na fração e não pode ser igual a zero. Então, nesse caso, 0,454545 pode ser escrito como um número em forma de fração, né? Esse número aqui, ó, essa dízima periódica, que é o número racional, na forma de fração, na forma A sobre B, pode ser escrito aqui como 5 onzeavos, né? 5 sobre 11. Tá? Para a gente relembrar a história lá de número racional. Certo. Agora veja outro exemplo. Né? Veja outro exemplo. Agora aqui nós temos um número 3,8687888990 reticências. Observando a formação desse número, né, podemos dar continuidade do seguinte modo, né? Esse número aqui ainda continua, tá? Infinitamente. Tá? Mas primeiro, depois lá do 86, 87, 88, 89, 90, vem o 91, depois lá do 91 vem 92, depois lá do 92 vem 93 e assim por diante. Tá? E assim por diante. Se continuarmos a preencher as casas decimais nessa sequência, teremos um número com infinitas casas decimais. Tá? Vamos ter um número com infinitas casas decimais e o mais interessante, ó, e sem um período que se repita. Sem um período que se repita.
Então é diferente lá do 0,4545, né? Aqui no caso 3,86, 87, 88, 89, 90, aí 91, 92, 93, né? Ele vai se repetir infinitamente, mas sem um período, né? Sem um período que vai se repetir, diferentemente do 0,45. Tá? Então, isso aí não cai lá no conceito de número racional, né? Número que pode ser escrito na forma, números que podem ser escritos na forma de fração. Tá? Então, números com esse, números como esse aí que a gente viu, tá? Que vai se repetir infinitamente de forma desordenada, não vai ter um período que vai se repetir, não pode ser escrito na forma A sobre B, na forma de fração, em que A e B são números inteiros e o B diferente de zero, né? Então, assim, esses números não são números racionais, né? Porque se fossem racionais, existia lá um período que se repetia, né? E, nesse caso, o número poderia ser escrito na forma A sobre B, mas isso não acontece. Então, se não acontece, ele não pode ser chamado de número racional. Tá? Então, agora vamos lá. Há um conjunto de números que apresentam essas características. Quais são as características? Números infinitos, né? Vão se repetir infinitamente. Número infinito de casas decimais e não periódicos, né? Não vai ter um período lá. Então, números que apresentam isso, damos o nome de conjunto dos números irracionais. E representamos por esse conjunto, representamos, né, esse conjunto irracionais pela letra I, né? Tá? Em alguns livros, né, alguns autores colocam um I mais enfeitado, tá? Mas a letra I, é tipo um I maiúsculo. Mas em alguns autores colocam um I assim bem enfeitadinho. Tá? Então, I, conjunto dos números irracionais. Tá? Então, são exemplos de números irracionais. Ó. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ó. Por que raiz quadrada de 2 é um número irracional? Porque ele possui uma representação decimal infinita, tá? E essa parte de casas decimais infinita vai se repetir de forma desordenada. Olha aqui, ó. 1,4, raiz quadrada de 2, se você fazer ela lá, né? E tentando se aproximar mais, encontrar um número que é elevado ao quadrado, se aproxima mais de 2, você vai encontrar 1, 4, 1, aí vai ficando próximo do 2, ao quadrado, né? Aí 4, 2, vai ficando mais próximo, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3. Cada vez que você acrescenta casas decimais, vai se aproximando mais do 2, mas nunca vai ao 2, nunca vai dar 2. E essas casas decimais aqui vão se repetir de forma desordenada, não vai ter um período, uma parte que vai se repetir. Então, isso é um exemplo de número irracional. Certo? O π também, tá? O π, né, que é a relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. A gente ainda vai ver isso ainda lá na geometria, tá? Esse π. O π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Né? Se você pegar o comprimento de qualquer circunferência e dividir pelo seu diâmetro, vai encontrar aproximadamente 3,14, 15, 92, 65, 35. Então, vai encontrar aqui um número decimal, que se repete aqui, as casas decimais se repetem infinitamente de forma desordenada. Tá? 1,70, 1,770, 700, 7000000. Ou seja, essa parte decimal aqui vai se repetir infinitamente de forma desordenada. Então, também é um exemplo de número irracional. Okay? Então, vamos concluir aqui o que é um número. Vamos agora concluir o que é um conjunto dos números reais. O número dos números reais é representado por essa letrinha R aqui, um R maiúsculo. Né? Também alguns autores enfeitam, né, esse R, né? Faz um enfeita aí. Tá? Então, vamos amarrar aqui, né, o que é um conjunto, o que são o conjunto dos números reais. Ó, reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números racionais,
e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais, a junção deles dois, né, dos racionais e dos irracionais, representado por R. Então, vamos ver aqui alguns. Então, os números reais é a junção dos racionais com os irracionais. Então, vamos ver um exemplo aqui de números 2. Pertence, né, sinalzinho de pertence ao conjunto dos números reais, menos 1 sexto, também pertence, sinalzinho de pertence, né, aos números reais, 0,48 pertence aos números reais, menos 5 também pertence aos reais, o π também pertence aos reais, né. Então, temos exemplo aqui de números irracionais e irracionais, né. No caso do π é um número irracional. E os outros aqui, alguns são números racionais, né? Juntando os dois, forma o conjunto dos números reais. Tá? Então, ó, o conjunto dos números reais, na verdade, né? Os conjuntos dos números reais, o conjunto dos números reais, R, engloba, quer dizer, abrange 4 conjuntos de números. Os naturais, né, que é o primeiro conjunto de números que a gente aprende lá na educação infantil, começa a ver. Os inteiros, representados pela letra Z. Os racionais, que já abrange os inteiros, né? E irracionais. São esses 4 conjuntos. Naturais, representados pela letra N. Inteiros pela letra Z. Racionais pela letra Q. E irracionais, I. Então, o conjunto dos números reais é o conjunto dos números racionais, Q, é formado pelo conjunto dos números naturais, N, e dos números inteiros, Z. Tá? Por isso, todo número inteiro também é racional. Ou seja, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Tá? Essa história a gente já viu ano passado, conversamos várias vezes lá no 7º ano sobre isso. Pessoal, o número 2... é o número inteiro. Ele é racional? Pode ser na forma de fração? Pode. O número 2 pode ser representado em forma de fração, né? Pode ser representado em forma de fração. Né? Eu posso escrever o número menos 2 como menos 10 sobre 5, né? Menos 20 sobre 10 e assim por diante. Então, o conjunto dos números racionais, né, é formado por 2 conjuntos, pelos naturais N, pelos inteiros, tá? E formam os racionais. Aí por isso que diz, né, que os racionais, que o conjunto dos números reais abrange os racionais e os reais, porque os naturais está dentro dos racionais, né? E os inteiros também estão dentro dos racionais. Tá? Todo número natural também é racional. Tá? Todo número natural também é inteiro, e todo inteiro também é racional. Olha aqui, ó. Primeiro conjunto numérico, os naturais. Os naturais está dentro dos inteiros, né? Porque os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é infinito. Os inteiros, aí entra esses naturais, né? O 0, 1, 2, 3 é o infinito, né? Para a direita, da reta numérica lá. E os opostos, né? Desses números aí, os simétricos. Né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 é o infinito. Abrange os inteiros. Então, todo natural é inteiro, né? Agora, a recíproca não é verdadeira, né? Nem todo inteiro é natural. Por exemplo, o inteiro 2 é natural, também é natural. Mas o inteiro menos 2 não é natural, né? Beleza, então a gente já viu agora há pouco que o conjunto dos números racionais é formado pelos inteiros, né? Lembra do A sobre B, né? O número racional é um número escrito na forma A sobre B, em que A e B são inteiros, né? São inteiros. Então, a gente pode escrever todo número inteiro também é racional, né? A recíproca também não é verdadeira aqui, né? Vale lembrar, nem todo racional é inteiro. Beleza, então, voltando lá, tá? Aqui formamos naturais, inteiros, racionais, né? São os racionais. Aí do outro lado, aqueles números que não podem ser na forma de fração, são os irracionais. Juntando os racionais mais os irracionais, formam o que chamamos de conjunto dos números reais,
que aqui no ensino fundamental nós fazemos todas as operações dentro desse conjunto dos números reais, né, que é formado pelos racionais, que tem dentro dele né, os naturais e os inteiros, e mais os irracionais. Então, esses dois conjuntos, racionais que, irracionais e, a junção deles dois forma o conjunto dos números reais. Ok? Então, observe que alguns números pertencem a um, como eu falei agora há pouco, né? Observe que alguns números pertencem a um conjunto e não a outro. Por exemplo, menos 5 pertence, sinalzinho de pertence aos reais. Menos 5 também pertence aos inteiros. Mas menos 5, ó, sinalzinho de não pertence aos naturais. Tá? Menos 5 não pertence aos naturais. Então, além desses outros subconjuntos de R, né, que são os, vimos agora há pouco, que é os reais, os naturais, os inteiros, racionais e irracionais, né? Mais especificamente os racionais e os irracionais, são subconjuntos de R, porque estão contidos no conjunto R, né? Tem outros conjuntos também. Porque, lá no livro de vocês também tem isso aqui, lá na página 59, se eu não me engano. Tá? Existe isso aí também, esses conjuntos, esses subconjuntos de R, né? O primeiro que eu destaquei aqui para vocês é isso aqui, ó. Conjunto dos números reais não negativos, né? Não negativos. Conjunto dos números reais positivos, né? Na verdade, conjunto dos números reais positivos. Né? Pode ser representado por esse R, né? E esse mais aqui, ó, indica o conjunto dos reais positivos, né? Vai ser todos os números reais, todos os x, né? Todos os números, x aqui está representando números, que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esses x, esses números aqui, ó, são maiores ou iguais a zero. Certo? Aí o outro aqui, ó, conjunto dos números reais conjunto dos números reais negativos. Negativos. A gente costuma dizer que não positivos, né? Porque inclui o zero também. Aqui também a gente costuma dizer não negativos, né? Porque inclui o zero também. Não pode dizer só positivo, porque inclui o zero também. A nomenclatura aí está um pouco. Então, quem vai ser o conjunto dos números reais negativos, né? Ou não positivos, melhor dizendo? Vai ser todos os números reais, x, né? Ao que esse x é menor ou igual a zero. Tá? Aí aqui os reais, asterisco e esse sinalzinho de mais são todos os números reais positivos com a ausência do zero. Quando tiver esse asteriscozinho lá perto do símbolo dos reais, quer dizer que você inclui o zero, né? Todos os números, e esse mais aqui é todos os números reais excluindo o zero, né? Esse asteriscozinho você está excluindo o zero, considerando os números reais positivos, né? Todos os números reais maiores do que zero, x maior que zero. Tá? Mesma coisa aqui, ó, com negativo. Asterisco, sinalzinho negativo. Todos os x, né, todos os números reais, né, todos os x, os números que pertencem aos reais, tal que x é menor do que zero. Tá? Aqui é o conjunto dos números reais negativos com a ausência do zero. E aqui, o símbolo dos reais, com asterisco, x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Quer dizer, todos os números reais com exclusão do zero. Tá? Então, esses aqui são subconjuntos, né? São partes são alguns números reais que estão contidos, né? Dentro do conjunto dos números reais. Mas não o conjunto dos números reais completo, né? Então, cada símbolozinho desse aqui, ó, é um subconjunto dos reais. Lá no livro de vocês, lá depois da página 58 a 59, vocês podem observar que está isso aí lá, tá? Bem explicadinho. Pode dar uma lida lá com calma, que você vai estar lá.
Aí a reta real, né? Qualquer número real pode ser expresso lá na reta real. Para cada número real, então ela é assimilada a um pontinho lá da reta real. Tá? Da reta real. Vamos lá entender o que é a reta real. Dizemos que cada número real corresponde a um só ponto. Meu apontador a laser aqui tá falhando. Dizemos que cada número real corresponde a um só ponto na reta. E cada ponto da reta corresponde a um único número real. Certo? Então, qualquer ponto que você imaginar, qualquer número real que você imaginar, vai ter um pontinho lá na reta numérica que vai estar representando ele. Tá? Aqui, ó, o 0, pontinho aqui para o 0, para o menos 1, aqui para o 1, número inteiro, né? 2, 3, 4. Para o 5 meio, né? O 5 meio, se você dividir o 5 para 2, vai encontrar 2,5, 2,5, né? 2,5 está entre 2 e 3, bem na metade, né? 2 e mais a metade aqui, então vai estar aqui assim, né? Tá aí, ó. Raiz quadrada de 2, que dá 1, alguma coisa, lá, 1, alguma coisa, vai estar um lugarzinho dele aqui na reta numérica, tá? O raiz de 3 também vai estar um lugarzinho dele aqui na reta numérica, um pouquinho maior do que o raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 3. Menos 0,75, né? Vai estar aqui próximo do menos 1, né? O menos 0,10, 100, está bem à esquerda um pouco de 0, né? Está em um lugarzinho dele aqui também. Então, qualquer número que você imaginar, tem ele na reta numérica. Tá? O 2,919233, que é um número, dá para perceber que é um número irracional, né? Também tem um lugarzinho dele aqui na reta numérica, né? Se aproxima do 3. O π, 3,14, né? Vai estar aqui assim. 4, então está todo. Essa é a chamada reta real, né? Ou reta numérica. Ok? Então é isso aí.